Ok. Bom, irmãos, nós vamos começar uma nova série de estudos. Na última vez que nós estudamos, a última série foi na carta de Tiago. E, bom, pessoalmente foi agradável demais estudar a carta de Tiago, mas muito desafiador também, porque desafiou muitas coisas na minha vida. E eu espero que tenha desafiado a sua vida também para uma caminhada, uma jornada firme de fé. E falando sobre fé, nós vamos tratar, a partir de agora, do texto de Hebreus 11. Hebreus 11 é o grande capítulo da Escritura sobre fé. E nós vamos seguir também por esse texto, todos os seus versículos. Assim como 1 aos Coríntios é o grande capítulo do amor, né? 1 aos Coríntios 13, a gente tem aqui em Hebreus 11 um grande capítulo da fé. E eu gostaria que, se você tem a Bíblia contigo, que abrisse lá, Hebreus capítulo 11. Hoje a gente vai trabalhar os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos. Bom, esse texto ele é conhecido como o rol da fé, né? O rol da fama da fé. Nós temos aí a história de muitos homens de fé do passado que manifestaram uma fé extraordinária. Eram pessoas comuns, mas com uma fé em comum. E essa era a realidade, né? Eram pessoas comuns ou com uma fé em comum, ou colocando de outra forma, pessoas comuns que confiavam num Deus extraordinário e por isso viveram vidas extraordinárias também. Então é isso que nós temos aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos que dizem assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok. Bom, eu tenho dito que esse é um texto que fala da fé de pessoas extraordinárias. E se você observar a partir do verso 4, vai falar, melhor, pessoas comuns com experiências extraordinárias. E a partir do verso 4 nós vamos ter essas pessoas aqui listadas, né? Então nós temos Abel, nós temos Enoque, nós temos Noé, Abraão, e assim por diante. Mas eram pessoas que andaram nos nossos passos, viveram as lutas que nós vivemos, viveram as situações que nós enfrentamos, eram pessoas que pagavam aluguel no fim do mês, como a gente, e todo tipo de coisa que a gente enfrenta. Mas eram também modelos de confiança, pessoas que confiavam em Deus, pessoas que depositaram sua confiança e sua esperança no Senhor e por isso tiveram suas vidas mudadas, por isso tiveram experiências extraordinárias com Deus também. E veja, nós estamos vivendo um período difícil na história. Há muita coisa convergindo ao mesmo tempo vamos dizer, nessa década. Muita coisa estranha acontecendo, muita coisa, situações de disputas e guerras em todo lugar, situações políticas bagunçadas em todo lugar no mundo também. Nós temos o nosso país agora, a situação natural também complicada, então há muita coisa convergindo ao mesmo tempo. E nesses momentos de dificuldade é exigido do povo de Deus uma fé em comum, uma fé extraordinária. Então a gente precisa pensar sobre a nossa fé e rever a nossa fé, avaliar se nós realmente temos exercido ou trabalhado ou exercitado é a palavra que eu estava buscando, a fé que Deus nos deu. Porque a fé ela funciona como, sabe, como um músculo. A gente precisa entrar na academia da fé.
E Deus às vezes coloca situações difíceis ao nosso redor exatamente para que a gente exercite a nossa fé e para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que a nossa fé crie músculos. Então, se você tem enfrentado situações pessoais difíceis, esses textos que nós vamos estudar são para você. Se você tem observado e tem percebido como eu percebo da minha parte, se você tem olhado para o mundo e visto essas coisas também, esses textos também servem para você nesse tempo difícil em que nós vivemos. Eu quero destacar aqui algumas coisas sobre a fé. A gente já leu o texto, mas eu quero destacar 3 coisas, né? A essência da fé é a primeira delas. A segunda delas é o efeito da fé. E a terceira e última delas é, quando eu achar nas minhas notas eu vou dizer. Ok, vamos ficar com a primeira por enquanto. É o exemplo da fé, a terceira. Então, nós temos a essência da fé, o efeito da fé e o exemplo da fé. Tudo com E, para ficar fácil. Essência, não é? Efeito, exemplo. Ok? Primeira coisa, então, é a essência da fé. O texto começa ali dizendo 2 coisas fundamentais. A fé é a certeza a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu tenho achado triste a maneira como as pessoas interpretam a ideia da fé, a maneira como as pessoas tentam definir fé. Geralmente envolve uma fé na fé, e diz assim, não, eu tenho fé de que algo vai acontecer. E esse tipo de fé não tem nenhuma substância, porque é fé no quê? Eu tenho fé na fé, fé que alguma coisa vai acontecer. Mas fé é depositada onde? Fé firmada no quê? Da onde vem isso? Então a gente tem esse tipo de definição e às vezes rondando o nosso meio, às vezes a gente acaba usando esse tipo de expressão também. Ou então alguém diz que tem um sentimento de que as coisas vão ser assim, ou vão ser melhores, I have a feeling. E acha que então colocar uma confiança nesse sentimento é o que importa. E há um problema em tudo isso, porque esse tipo de fé não tem fundamento. Fé na fé, fé no sentimento. Veja, a gente tem um problema porque a fé ela é muito volúvel, ela tem seus altos e baixos. Há momentos que você tem uma firme fé e há momentos que você tem uma fraca fé. Então, se você deposita sua fé na fé, você tem problema. Se você deposita sua fé nos sentimentos, também você tem problema, porque você, se é como eu, você vai acordar alguns dias tristes sem saber por quê. E tem dia que você acorda super alegre e também não sabe por quê. Consegue nem lembrar dos sonhos, seus sentimentos são muito, assim como a fé, muito volúveis também. Tem seus altos e baixos. No começo do dia você está super animado. No meio do dia você está para baixo. No final do dia se anima de novo. E se você colocar sua esperança e confiança nos seus sentimentos, você vai ter um problema também. Então, no verso 3, ele coloca ali qual é o personagem principal, qual é o fundamento, qual é a base onde nós devemos depositar a nossa fé. E ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se esperam. Ou seja, o que é esperado da gente é que a nossa fé esteja depositada em um lugar. E este lugar, este único lugar, é Deus. Ele não muda. Ele é firme fundamento. Nele eu posso depositar a minha fé e descansar, uma vez que ele não muda. Ele é sempre forte, ele é sempre santo, ele é sempre justo, ele é sempre bom. Eu posso descansar a minha fé nele.
Agora, esse texto, esses 2 primeiros versículos, ele não nos dá assim uma base, vamos dizer, uma teologia da fé, uma doutrina da fé. O que ele nos dá aqui é uma demonstração da essência da fé, como ela funciona. A primeira frase diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. E eu gosto disso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Esse termo certeza, ela vem de uma expressão grega que significa colocar por baixo. Ou seja, ela é o fundamento. É aquilo que estabelece a base sobre a qual outras coisas devem se sustentar. Então, quando fala de certeza, ela fala de suporte, daquilo que dá a base para o descanso. Né? Então, essa fé ela tem substância, ela tem um fundamento sólido. E essa é a ideia aqui. Bom, há uma história de um missionário chamado John Patton. E esse missionário ele foi missionário nas Ilhas Novas Hébridas, no Pacífico Sul. E que vale mencionar, era um lugar cheio de canibais. Então a história é muito doida, assim, mas ele estava traduzindo a Bíblia na linguagem do povo. E ele traduzia o Evangelho de João, foi a primeira tradução que ele fez. E quando ele chegou no capítulo 3 de João, aquele versículo bastante conhecido por nós, né? João 3,16, ele percebeu que não tinha uma palavra adequada para se referir à fé. E ele tinha alguém que sabia a língua local, que trabalhava com ele, então ele sentou numa cadeira, ele tirou os pés do chão, sentado na cadeira, e perguntou para esse ajudante: que isso significa? Qual é a palavra que eu uso para se referir a isso que eu estou fazendo agora, né? E ele descobriu que tem uma palavra, uma única palavra que significa uma forma de se inclinar colocando todo o seu peso sobre. Então toda essa frase é reduzida numa palavra na linguagem lá, uma forma de se inclinar colocando todo o seu peso sobre. E ele então usou essa palavra para traduzir, e ali ele traduziu João 3,16 dessa forma: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que aquele que incline o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que incline o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante pensar nisso, né? Que nesse aspecto da essência da fé, ela é o fundamento. Ela é a base sobre qual as outras coisas se desenvolvem. Ela é a base estrutural. É onde você coloca o seu peso. E ali, colocando o seu peso, você então tem um terreno sólido para que as coisas se desenvolvam. Né? Então, a certeza das coisas que se esperam, a fé, ela estabelece essa base, esse sólido fundamento sobre o qual as outras coisas se desenvolvem. Mas a segunda frase, que é mais ou menos paralela, essa diz assim: é a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não se veem. E ele fala de convicção. Convicção de fatos que não se veem. No entanto, a convicção, ela não é uma convicção cega. Ela não é uma convicção, embora uma convicção seja uma convicção de fatos que não se veem, ela não é cega no sentido de que ela não tem nenhuma base, nenhum fundamento, como foi dito anteriormente. Ela tem um fundamento. E a partir daí você estabelece uma relação com coisas que não se veem. Deixa eu colocar isso como um exemplo. Tem uma história que serve para ilustrar isso, bem simples, mas antigamente você tinha numa venda, numa mercearia, alguma coisa assim, um porão onde você estocava os produtos. Então, quando o produto acabava, o dono da loja descia lá no porão e pegava e levava as coisas.
No entanto, geralmente não era um lugar muito iluminado, não se gastava dinheiro e tudo mais para colocar iluminação e tal. Então, geralmente, você dependia da luz de fora. Quem estava dentro do porão conseguia ver enquanto o alçapão estivesse aberto. E quem estava de cima, porque não tem iluminação, quase não conseguia ver nada. Então havia uma ocasião em que o pai desceu para pegar o produto que faltava na loja e o filho, curioso, ficou ali olhando, querendo ver e tal. E o pai viu o filho olhando para ele e disse assim: filho, vem, pode pular, o pai te segura. E o filho falou: não, pai, eu não consigo ver, não consigo enxergar nada. Aí o pai falou: não, você pode pular, você ouve a minha voz, você sabe que eu estou aqui e você sabe que eu te amo. Então você pula, pode pular. E aí o filho foi e pulou e caiu nos braços do pai. É claro, o pai estava testando a confiança que o filho tinha nele. Mas essa confiança que o filho depositou nele era baseada em um firme fundamento. E qual era o firme fundamento? De que o pai o amava, de que o pai estava lá, de que ele conseguia ouvir a voz do pai. E por isso, então, ele podia, mesmo sem ver, se jogar nos braços do pai. Dá para entender como essa história se vincula ao nosso texto? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ela tem um firme fundamento. Ela está fundamentada numa verdade muito clara. Existe um Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que dá várias evidências desse cuidado e da sua existência, do seu poder. E mesmo que eu não consiga enxergar, eu posso ter convicção de que Ele me ama, de que Ele cuida de mim. E assim, ainda que eu não veja, eu posso me lançar aos braços dele, com fé. Entende? Então a essência da fé depende dessas coisas. Ela depende de uma certeza, um firme fundamento. E esse firme fundamento me dá base, então, para lidar com coisas que eu não vejo. Esse firme fundamento ele não está firmado em nada senão no próprio Deus. E Deus vai, como eu vou mostrar mais à frente, me dar várias e várias evidências da sua presença, da sua existência, do seu poder, do seu amor e do seu cuidado. Na verdade, você vai ver todo o capítulo 11 de Hebreus se desenvolvendo nisso, mostrando o poder de Deus, a existência de Deus, a direção de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. E se sua fé estiver depositada nele, então, ainda que você não veja, você pode, e mais do que isso, você deve se jogar aos braços do Pai. Veja, há coisas que a gente não vê, né? Eu lembro aqui algumas experiências no Antigo Testamento, Jacó fugindo de Esaú, por exemplo. Há um momento em que, na jornada dele, ele para num lugar e ele, cansado, inclina, deita ali, né, numa pedra, e ele tem naquele lugar uma visão. E ele vê como que uma escada, né, é traduzido como escada, mas a ideia é meio que de um zigurate, sabe? Aquela pirâmide meio quadrada, né, que chegava até os céus. E aí anjos subiam e desciam dali. E quando ele acorda, ele diz: olha, este lugar é a casa de Deus. Ele tem aquela visão daquele lugar. E não só isso, depois ele tem um encontro com o próprio Deus ali, né? O anjo do Senhor falando com ele. Ele até tem uma luta ali, não vai sair daqui se não me abençoar. A gente tem, lembrando aqui de outras experiências, Eliseu que quando ele vai para uma cidade chamada Dotã, ele tem um servo com ele, e eles estão sendo cercados ali pelo exército sírio,
e o servo dele fica angustiado com aquela situação, e ele ora então para que o Senhor abra os olhos espirituais dele e veja. E quando os olhos são abertos, ele vê um exército celestial cercando eles. E todo aquele lugar, ele fala: calma, Deus está com a gente. Ou seja, eu não sei se Eliseu via ou não via, mas uma coisa eu sei: Eliseu tinha fé no Senhor. Ele tinha fé no poder de Deus. E aquele jovem pôde ver, então, quando Eliseu pediu para que Deus abrisse os seus olhos, o que estava ao redor. Coisas invisíveis aos olhos nus, mas que estavam lá, agindo conforme a vontade de Deus. E há muitos exemplos para a gente pensar aí na Escritura, né? Joe Oswald Sander, ele coloca assim: a fé habilita a alma crente a tratar o futuro como presente e o invisível como visível. Por isso, ela não pode ser marginalizada, ela não é sem fundamento, ela não é ilógica, ela tem um fundamento sólido, mas um fundamento que está firmado para além do que os olhos veem. Então veja, Deus é maior, mais poderoso do que qualquer situação, do que qualquer luta, do que qualquer circunstância que a gente possa enfrentar. E se a gente inclina a nossa fé, deposita a nossa fé nele, então nós podemos descansar seguros, a certeza que ele está conosco, a convicção de que ele é presente, que o seu poder é presente e nos leva para além daquilo que os nossos olhos podem ver. E essa é a essência da fé. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar aqui. Nós temos então o segundo ponto. O segundo ponto é o efeito da fé, e o verso 2 diz assim: pela fé, pois, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Bom, esse versículo pode significar mais de uma coisa. A primeira delas poderia significar de que, olha, eles deixaram um bom exemplo para nós. Eles deram um bom testemunho, deixaram um exemplo com a vida que eles viveram. E isso é verdade. A gente lê o texto, esses homens são exemplares, essas mulheres são exemplares naquilo que eles viveram, na forma como eles depositaram a fé no Senhor. Mas também pode significar que eles receberam a aprovação de Deus, que Deus deu a eles a aprovação por causa da fé. E eu penso que é isso que o texto diz. Por exemplo, a nova versão transformadora traduz o verso 2 assim: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Depois o texto vai falar sobre Abel e o texto diz que ele recebeu a aprovação de Deus. O texto vai falar sobre Enoque e diz que ele obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Depois no verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que me parece, por todo o contexto que o texto está dizendo aqui, é que estes homens, por causa da fé, receberam a aprovação do Senhor. Eles viveram uma vida de fé e a forma como eles viveram essa vida de fé foi aprovada por Deus. Fez com que Deus, colocando numa linguagem nossa, humana, fosse satisfeito, ficasse satisfeito com a forma pela qual eles depositaram a fé no Senhor. Há um texto parecido na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, veja, ele fala de fé, fala de viver por aquilo que não vemos, para quê? Para no final das contas sermos agradáveis ao Senhor. E veja, eu desejaria dizer diante de vocês aqui que eu vivo essa vida, que eu tenho uma vida de fé poderosa.
né, que eu estou sempre agradando a Deus com a minha fé. Mas isso não é verdade. A minha fé tem os seus altos e baixos também. Há momentos em que, sim, vivo algumas experiências que Deus deposita uma grande fé no meu coração e eu creio, eu sigo e eu vejo de fato as coisas acontecerem. Mas há momentos que minha fé está tão enfraquecida e aí eu fico triste, deprimido, cansado, desesperançado. Eu imagino que essa seja um pouco da sua experiência também. Mas há uma história de um grupo de teatro da Idade Média, um pouco circense, eles iam para aqueles... pensa aí numa cena de filme, né? Na Idade Média, aqueles bares assim, onde o pessoal ia lá para tomar uma cerveja, comer alguma coisa de forma mais barata, e eles se apresentavam nesses lugares. Mas naquela ocasião era um dia de neve, tinha uma tempestade de neve do lado de fora, não ia ter clientes e tal, e eles vieram de outro lugar para se apresentar naquele dia, e aí um dos artistas disse assim, não vale a pena, a gente vai fazer todo o espetáculo, vai gastar toda a nossa energia, todo o nosso esforço, para quê? Não vale a pena. E aí um mais velho, ele disse, olha, não, você não pode pensar assim. Pode ser a última vez que a gente apresente. Então a gente tem que entregar o nosso melhor. A gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, com essa tempestade toda aqui. Vamos fazer o melhor espetáculo, não importa quem esteja aqui. E de fato o grupo era muito pequeno e tinha um senhor lá no fundo e tudo mais. E aí eles fizeram aquele espetáculo. Entregaram tudo que podia. E tinha dança, e tinha fogo, e tinha música e tudo mais. E entregaram o espetáculo. No final eles receberam um bilhete e o bilhete dizia assim: foi uma belíssima apresentação. Assinado seu rei. Era o rei que estava lá no fundo assistindo. E eles fizeram a mais bela apresentação diante do rei. Olha, eu quero dizer que, de alguma forma, nós estamos sempre diante do nosso rei. O nosso rei nos vê. O nosso rei nos assiste. E uma vez que ele vê e uma vez que ele assiste, qual que deve ser a minha disposição? Entregar o meu melhor. Exercitar o melhor que eu tenho. Fazer o melhor que eu posso. Porque o meu rei me assiste. O meu rei está diante de mim o tempo todo. E isso deveria, então, fortalecer o meu coração. Agora, a luta que acontece no nosso coração é que às vezes a gente prefere a aprovação dos homens, ao invés da aprovação do nosso Deus. E a gente luta pela aprovação e por ser benquisto pelos homens, quando Deus tem outros planos para nós, outro chamado para nós. O chamado dele é o agradar, é viver uma vida que o honre, é viver uma vida no público e no particular, que honre ao meu Senhor. Mas viver essa vida nem sempre vai me trazer a aprovação dos homens. Há pessoas que não vão aprovar o que eu faço, ou às vezes não vão aprovar o que eu digo. E isso pode acontecer. Mas eu tenho que ter firmeza de fazer aquilo que é aprovado pelo meu Deus, pelo meu Rei. Então, nas ocasiões em que eu estiver, eu preciso vencer essa luta no meu coração, para que o meu Deus me dê aprovação, para que eu entregue o meu melhor, para que eu entregue da minha força, o meu exemplo de fé, para que então a minha vida seja agradável ao Senhor. E isso muda a maneira como eu lido comigo, muda a maneira como eu lido com os outros, muda a maneira como eu ligo para comentários, por exemplo. Não é? Tem um monte de gente deprimida hoje em dia aí porque recebe comentários em rede social. Não é verdade? Quantas histórias a gente tem? Que aí coloca uma foto lá e um reclama, ai,
né? A roupa está inadequada, está, sei lá, fora do peso, não sei o quê, aí, pô, fica todo deprimido. Por quê? Primeiro porque estão buscando a aprovação dos homens. Olha, você faria muito bem, em primeiro lugar, de sair de um monte de rede social. Essa é uma boa coisa a se pensar. Segundo, você precisa pensar como essas coisas elas são agradáveis a Deus. E se são agradáveis a Deus, o que você posta, o que você busca, o que você espera no final das contas? Se eu dirigir a minha vida para a aprovação de Deus, muita coisa na nossa experiência social muda. Muita coisa. E muita coisa na minha experiência social muda a ponto de me deixar seguro. Seguro nos meus sentimentos, seguro nas minhas emoções, seguro na minha fé. Porque eu não estou buscando a aprovação de homens. Eu estou buscando a aprovação do meu Deus. Dá para entender? Estes homens do passado viveram uma vida de fé. E uma vida que foi desaprovada por um monte de gente ao redor deles. Mas uma vida que foi aprovada pelo Senhor. E o Senhor nos chama a viver essa mesma experiência. Eles nos deixaram exemplo para isso. Né? Mas nós somos chamados a essa experiência de fé. Enfim, nós falamos sobre a essência da fé, o efeito da fé, e eu já levantei aqui o terceiro ponto, que é o exemplo da fé. Né? Ele fala aqui do exemplo da fé no verso de número 3, que diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, há um monte de coisa para descompactar aqui, para desembrulhar, né, nesse versículo, mas o ponto é que o autor aos Hebreus, antes de dar um exemplo pessoal, antes de falar de algum personagem do passado, alguma pessoa que viveu a experiência da fé, ele fala sobre algo colossal que aconteceu e que ninguém pôde ver com seus próprios olhos. Exceto os seres celestiais que assistiam à criação, até falava com o Jorge sobre isso essa semana, o texto de Jó diz algo sobre isso, mas homem nenhum viu. E o texto diz que Deus, pela sua palavra, criou o universo. Quem esteve lá para ver? Quem esteve lá para assistir? Quem é que foi para dizer, não, eu tenho evidência empírica de que Deus criou o universo? Não dá para se observar. Não dá para se observar cientificamente porque ninguém estava lá para observar. Nem a falecida rainha da Inglaterra estava lá para observar. Ninguém estava lá. Ninguém podia ver. Né? E a gente não pode replicar isso num experimento laboratorial, porque não é possível criar uma circunstância onde não exista nada, para que alguma coisa venha a existir. Então, na nossa realidade, não dá para replicar nada do que aconteceu lá. Ninguém pôde ver, ninguém pôde saber. Mas Deus fez. Deus criou. E por que ele levanta esse aspecto? Porque, como eu falei, é algo que não se pode ver, mas é algo que você não carece de fundamento, eu vou dizer por quê, e é algo que você reconhece pela fé. Deus criou o mundo. Agora, é claro, há muita gente que acha que esse tipo de fé é ingênua, é tola, né? Mas, primeiro, a verdade é que se os homens do passado soubessem que um dia grande parte da humanidade ia dizer que o mundo veio a existir, sei lá, por uma explosão ou por um processo de evolução ou o que quer que seja, eles achariam loucura. E com razão. Você não vai num ambiente, você vê um carro, num ferro velho, e você olha para aquele carro e vai dizer, nossa, isso foi uma junção de
milhões e milhões de anos. Olha como esse ferro se encaixou com o outro. E olha como criou aquilo tudo. E olha a estrutura. Você não vai pensar assim. Você vai dizer, alguém fez isso. Alguém montou. A estrutura está lá porque revela a existência de alguém que fez. E isso é assim em todo aspecto da criação. Para onde você olha, você vê a estrutura. Para onde você olha, você vê detalhes que são impossíveis de existir sem que tenha havido alguém, sem que tenha existido alguém que criou, que desenhou, que fez aquilo acontecer. Agora, como eu disse, há pessoas que vão dizer que essa fé é tola, né? É boba, ingênua, mas há um cientista chamado Herbert Spencer que disse que na existência, tudo na existência pode ser colocado em 5 categorias: tempo, força, ação, espaço e matéria. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Ok? Agora, se a gente olha para Gênesis 1:1, a gente vê todas essas categorias. No princípio, isso é tempo. Deus, isso é força. Criou, ação. O céu, espaço. E a terra, matéria. Em um versículo, numa chamada, você tem aquilo que homens estão ali articulando durante anos e anos e anos para chegar a um consenso e dizer, olha, as coisas que existem são assim. E está lá na Escritura. A fé nos informa que o visível veio a existir do invisível. A fé nos informa que o visível veio não por uma causa impessoal, não por um processo evolutivo, mas por um Deus pessoal que age com poder. Ele é a primeira causa e, de fato, é impossível que seja de outra forma. Como eu falei, quando você vê qualquer estrutura, você olha para ela e imediatamente você pensa que houve uma reflexão para criar aquela estrutura. Houve alguém que criou aquela estrutura. Isso é assim em todas as coisas no universo, né? Por exemplo, o corpo humano ele tem 30 trilhões de células. Em cada célula há um núcleo. Você deve ter ouvido alguma coisa sobre isso na escola. Dentro do núcleo existem milhões de componentes. Em cada núcleo você tem ali 23 pares de cromossomos. Se você pega as informações, e os cromossomos dão as informações de tudo que você é, né, em termos físicos. Se você pega e estica essas informações, para cada um de nós você escreveria 40 Bíblias, em termos de palavras, só para registrar essas informações. 40 Bíblias, em termos de palavras. Agora, imagina, daria uma pilha, então, de Bíblias com informações só para se referir às informações que tem no nosso corpo. Se você fizesse isso para todas as 30 trilhões de células do seu corpo, você preencheria a BC inteira com informações só sobre você, só sobre o seu corpo. Você imagina o que é isso? Como é que você vai dizer que isso veio do nada? Como é que você vai dizer que isso se conectou com aquilo que conectou ali? Sabe, é meio loucura. E a gente aqui, no final das contas, é chamado de ingênuo, de tolo. Né? E eu posso continuar aqui com outros exemplos. Né? A gente tem, por exemplo, a questão da... eu estou tentando lembrar o termo. Complexidade irredutível. Esse é o termo. Complexidade irredutível, ou seja, existem coisas no universo que elas precisam ser o que elas são, do jeito que são, senão elas jamais existiriam. Elas têm que ter todos os componentes. Se faltar um componente, ela não tem como nem desenvolver para nada.
não tem como agir, não tem ação. Então existe uma complexidade irredutível em muitas coisas que existem, quer dizer, em todas as coisas que existem no universo. Se você vai chegar ao nível mais baixo dessas coisas, existe uma complexidade irredutível nelas. Se elas não forem desde o início como são, elas não existiriam. E não dariam força e base para nenhuma possível evolução. E assim, existem cientistas e mais cientistas não cristãos, até ateus, que trabalham com isso. Eles dizem, olha, a gente não sabe explicar. Porque se tirar uma pecinha desse ser aqui, ou dessa célula, que seja, as coisas não funcionam como elas estão funcionando. Existe, então, uma complexidade irredutível no universo. Quando a gente olha para isso, a gente precisa reconhecer a existência de um Criador. Então, o autor aos Hebreus, ele leva o nosso pensamento, é claro, ele não tem nem nada dessas informações científicas, ele não está pensando em ciência, não está pensando em nada disso. Mas ele está dizendo, olha, há coisas que nós conhecemos e sabemos pela fé, essas coisas não nos falta evidência, porque essas evidências estão ao nosso redor, elas nos mostram que existe um Deus que criou o universo. E quando ele diz, existe um Deus que criou o universo, ele está dizendo, olha, você tem que depositar sua fé num ser que é poderoso, e é tão poderoso que ele é capaz de, do nada, criar o universo no qual você existe. Este é o Deus em quem você deposita sua fé. Então ele começa esse argumento de fé falando disso, olha, coisas que você não pode ver, coisas que você não pode enxergar, mas não são coisas que faltam evidência porque você pode olhar ao seu redor. E no seu redor você vai saber, olhando ao seu redor, que existe um Deus que criou todas essas coisas. E a sua fé precisa ser depositada nesse Deus. Então veja, nós temos aqui uma situação difícil, um momento difícil, uma década difícil para a história da humanidade, uma das décadas difíceis, e as coisas parecem que vão caminhando ainda para alguns desfechos meio esquisitos, mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que é poderoso. Este Deus criou o universo no qual nós vivemos. Este Deus criou você e a mim. Este Deus é o Deus que tem controle sobre as coisas e controle sobre a história. E este Deus é o Deus que te chama a depositar a sua fé nele, a sua confiança nele, o seu descanso nele, para que mesmo que você não veja ainda o futuro, mesmo que você não enxergue ainda a resolução, você possa descansar de que o seu Deus é um Deus que te ama, que fala contigo, que você pode ouvir a sua voz. E ainda que você não esteja vendo nada, quando ele disser, pule nos meus braços, você pode pular com confiança. Então eu quero que você avalie agora a sua fé. Que você repense a maneira como você tem conduzido a sua vida e se você de fato tem depositado a sua confiança e esperança no Senhor. Se você tem descansado mesmo diante de situações que você não vê resolução, mas que você espera em Deus. E se você é capaz de enxergar para tudo que está ao seu redor e louvar ao Senhor, louvar com celebração, com força, com ânimo, porque este Deus se revela em todas as coisas. Ele se revela na existência do seu corpo, na existência das coisas ao seu redor, ele se revela em tudo, para onde você olha, nas circunstâncias da sua vida, nas lutas que você enfrenta, na estrutura da sua família. Em todas as coisas, Deus se revela. E Ele tem se revelado no seu cuidado sobre você, tem se revelado no seu cuidado sobre nós, como igreja do Senhor. Ele tem se revelado em todas as coisas e todas as circunstâncias. Então, reavaliando a sua fé, se Deus te chama hoje para pular nos braços dele, está pronto a fazer isso? Espero que sim. E se não tiver, então vamos orar.
Vamos orar para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Vamos fazer isso agora. Ó Deus, nós reconhecemos, Pai, que há uma luta entre nós e às vezes, ó Deus, nós, na nossa pequenez, olhamos tanto para as circunstâncias e deixamos, ó Deus, de colocar o Senhor nessa equação das nossas circunstâncias. Mas, ó Deus, quando o Senhor entra na equação, tudo muda, o resultado muda, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, depositar a nossa esperança e a nossa confiança em Ti, ó Deus. Renove a nossa fé. Dá-nos, ó Deus, esta fé que mesmo que não veja ainda as coisas que vêm à frente, ela tem um firme fundamento em Ti e tem evidências suficientes para saber que as coisas serão como serão. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos graça, ó Pai. Nós temos fé em tantas coisas. Às vezes nós temos fé em um medicamento que alguém nos indica, ainda que não saibamos o que aquilo realmente pode causar no nosso corpo, e tomamos. Nós temos fé quando vamos num restaurante e alguém entrega um prato de comida, nós não sabemos como aquilo vem, como aquilo foi preparado e comemos. Nós temos fé, ó Deus, quando abrimos a torneira de casa e esperamos que a água venha e não sabemos como, mas ela vem. Ó Deus, há tantas evidências do Seu cuidado e há tanta falha em nós porque não depositamos fé em Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Renove nossa esperança no Senhor. Renove nossa confiança em Ti, ó Deus. Encha-nos, ó Pai, com o Teu Espírito e renove, ó Deus, a fé que o Senhor deposita em nossos corações, ó Pai, para que ela, fortalecida, veja, ó Deus, o invisível, que traga, ó Deus, o futuro ao presente e que descanse, ó Pai, na Tua bondosa mão, porque nós temos evidências suficientes para saber que o Senhor é bom, que o Senhor é justo, que o Senhor nos ama e que o Senhor nos trata com todo o seu bem. Abençoe o povo que está aqui essa noite, ó Deus, que tenha sua fé fortalecida, que saia daqui desejoso, ó Pai, de viver essa experiência da fé. E à medida que nós olharmos para este texto, ó Deus, da Tua Palavra, e vermos os homens que viveram essa fé, que nós sejamos encorajados a vivê-la mais e mais, para a honra, ó Deus, do Teu nome, para a glória, ó Deus, do Senhor, do nosso Rei Salvador Jesus, para a bênção do Teu povo aqui na terra. Nós oramos em nome daquele Rei que nos observa e que está conosco e que é a nossa força, a nossa esperança e a nossa salvação, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Convido a equipe de louvor para que louvemos ao Senhor.